Vamos lá, galera. Você pediu e eu atendi. Vamos dar continuidade aí à revisão de Nodan 2022 com atualização, né, gente? O material que está aí disponível no YouTube é um material desatualizado, tá? Dá para estudar por ele, porém tem que assistir esses novos vídeos para ver o que foi que mudou. Como é que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando da seguinte maneira. Eu estou pegando fragmentos dos vídeos do ano passado e estou colocando novamente aqui, só que com as devidas atualizações. Aí no momento que diverge, eu falo, ó, foi atualizado, seguindo essa sequência como agora. Então vamos lá. O que mudou no capítulo 2? Capítulo 2 sim, porque o 1 já está disponível aí, tá, gente? Quem não assistiu, volta lá e assiste o 1, tá curtinho também. Sobre o tratamento de informações em grau de sigilo. Primeiro, as marcações de precedência, sigilo e informação pessoal foram lá para o MetDoc. A gente não vai abordar ele aqui na Nodan. A gente vai fazer um outro bloco específico do MetDoc. E ele vai ser longo. Tem muita coisa lá para a gente ver. Não mudou muita coisa não, mas mudaram sim algumas coisas que a gente precisa levar para a prova. Segundo, a melhoria na na definição do termo de classificação de informação, TCI, que ela ficou agora adequada ao decreto 7.724/2012. Vou falar mais na frente, mas isso aí não mudou muita coisa não, mudou só essa definição. Para a gente, o capítulo 2 ficou até mais enxuto, né? Falando de Nodan, ele ficou enxuto. Então vamos lá. No vídeo anterior eu falei do capítulo 1. Nesse vídeo a gente vai iniciar o capítulo 2, que é classificação de documentos administrativos. Quanto à classificação de documentos administrativos, vem o primeiro mnemônio, APA, âmbito, precedência e acesso. Então os documentos são classificados quanto ao âmbito, quanto à precedência e quanto ao acesso. No âmbito, eles são subdivididos em interno e externo. Já na precedência, eles também têm uma subdivisão, que é rotina, especial e urgente, é o réu. Já na parte do acesso, é o iOS, aquele sistema operacional para quem tem iPhone, informação pessoal, ostensivo e sigiloso. Atenção ao sigiloso, que o sigiloso ele tem uma outra subdivisão, que é o ultra secreto, o secreto e o reservado. Classificação quanto ao âmbito. Quanto ao âmbito, ele pode ser, como eu falei anteriormente, interno e externo. Qual a diferença entre os dois? A diferença é a seguinte: enquanto o interno tramita exclusivamente dentro das organizações militares da MB, o externo tramita entre organizações da MB e entidades extra-MB. O externo ele vai para fora. E quanto à precedência? Quanto à precedência, a gente tem mais um mnemônio, o réu. Réu significa rotina, especial e urgente. Atenção, não vamos confundir rotina com reservado, tá? Reservado, ele entra aqui, ó, dentro do grau de sigilo. Reservado. Rotina. A rotina é atribuída à maioria dos documentos administrativos. Os documentos especiais possuem prioridade sobre a tramitação do documento administrativo de rotina. Atenção ao documento especial, só tramita no âmbito interno. Imagine você, enquanto militar, enviando um ofício para o paisano e lá você bota especial. O paisano vai achar que é um convite para jantar. Agora, para terminar, falta o urgente, que é o U do réu. É o terceiro. Falamos de rotina, especial, agora urgente. O que é o urgente? O urgente é aquela classificação quanto à precedência que exige ação ou conhecimento imediato do recebedor, ou seja, o documento classificado como urgente, ele exige ação ou conhecimento imediato do recebedor. Aí depois da classificação quanto à precedência, a gente entra na classificação quanto ao acesso. Quanto ao acesso, a gente divide em mais três, né? Que é a informação pessoal, o ostensivo, o sigiloso. IOS, como eu falei anteriormente. A informação pessoal são aqueles documentos cujo conteúdo estão descritos na Lei 12.527 de 2011. Ela na lei tem conteúdo, informação pessoal. Mas o que é essa lei? Bom, essa lei, primeiro você tem que saber que ela é regulamentada por um decreto. É o decreto 7.724 de 2012. Ela trata da salvaguarda dos dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado. Mas isso é no âmbito da administração pública federal.
e nas normas de salvaguarda de materiais controlados, informações, documentos e materiais sigilosos. Na Marinha é o EMA 414, no âmbito da MB. Agora a gente tem o ostensivo e logo após o sigiloso. O sigiloso ele se subdivide em ultra secreto, secreto e reservado. Nessa revisão da NODAM, a gente não entrou na contextualização aí, na descrição sobre ostensivo e sigiloso. Isso vai ser feito lá no MetDoc. Aqui você só tem que saber as classificações quanto ao acesso. Então vamos lá. Anexos sigilosos, né? O documento administrativo que contiver anexos sigilosos será classificado com grau de sigilo igual ou superior ao maior grau indicado nesses anexos. Termo de classificação e informação, TCI. Bom, ele é um formulário que formaliza em qualquer grau de sigilo a classificação, a desclassificação, a reclassificação ou a redução do prazo de sigilo. Bom, esse manual aí, esse termo, ele é gerado lá dentro do SIGDEM, tá? Toda vez que você fizer uma classificação, ou tiver que desclassificar, ou reclassificar, ou até reduzir o prazo de sigilo, você vai ter que registrar isso aí no termo de classificação de informação, TCI. Ainda sobre ele, como eu falei anteriormente, ele vai ser criado dentro do SIGDEM, né? E esse modelo está lá no EMA 414. Agora, desclassificação e reavaliação. A classificação das informações será reavaliada, olha só, classificação pela autoridade classificadora ou por uma autoridade superior. Isso não é de agarra, tá? Isso vai ser mediante uma provocação ou de ofício. Isso para desclassificação ou redução do prazo de sigilo, conforme a lei que a gente já falou anteriormente, 12.527, que é regulamentada pelo decreto 7.724 de 2012. Divulgação da desclassificação ou redução do prazo de sigilo. Bom, a autoridade que desclassificar ou reduzir o grau de sigilo tem que formalizar isso, como a gente já falou antes, pelo termo de classificação de informação. Então, se perguntar na prova por onde, em qual método, qual a forma que você vai utilizar para divulgar a desclassificação, tá lá, termo de classificação de informação, né? E aí a gente não pode esquecer, né? Se você desclassificou o documento, você tem que mandar uma via desse TCI lá para o OM que gerou ele, né? Para poder, para que essa OM possa fazer as devidas atualizações de lançamentos no SIGDEM. Agora, se você vai desclassificar um documento porque está retirando o anexo dele, cabe lembrar o seguinte: um documento administrativo de correspondência classificado como sigiloso, ou seja, ele é classificado sigiloso unicamente porque estava com anexo, na verdade ele não era sigiloso. Aí colocaram um anexo nele que o tornou sigiloso. Porque eu não posso, para encaminhar um anexo sigiloso, eu tenho que mudar a classificação desse documento. Aí ele chegou no destino, retiraram esse anexo sigiloso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desclassificar esse documento. E essa desclassificação, como foi falado anteriormente, mudanças, né, na classificação, vai passar pelo TCI. E nesse caso, a sua bibliografia fala que tem um campo específico para desclassificar esse documento por motivo de retirada de anexo. Agora, se você vai elevar o grau de sigilo, como é que ocorre isso? Vamos supor que você tem um documento onde tenha vários graus de sigilo. Um documento um grau de sigilo elevado, outro nem tanto assim. Então, no caso, estou falando dos anexos, tá? Os anexos têm graus de sigilos diferenciados, né? Então, o que você vai fazer? Você vai plotar qual é o documento com maior grau de sigilo, né? Qual o anexo, no caso. E o documento que vai encaminhar esse anexo, ele vai possuir o grau de sigilo desse anexo que é o mais elevado. Ou seja, tudo vai ser elevado quanto ao grau de sigilo,
certo? Ele não vai pertencer ao mais baixo, e sim ao grau de sigilo mais elevado. Só lembrando, gente, que quando a gente está falando de grau de sigilo, a gente está falando de ultra secreto, secreto ou reservado, tá? Ou seja, aqui nesse caso aqui, eu tenho um documento ultra secreto, um anexo ultra secreto, outro secreto e outro reservado. Aí o ofício que eu vou encaminhar esses anexos para algum outro lugar, ele vai conter o grau de sigilo ultra secreto, porque, como diz a sua bibliografia, é o grau de sigilo do anexo mais elevado, o grau de sigilo mais elevado. As orientações e modelos vão estar lá no MetDoc, né, que vai ficar disponível dentro da intranet, página da intranet da DADM. E por último, como você pode perceber aí, as informações referentes aos procedimentos quanto ao extrato e a reprodução de arquivos sigilosos foram migrados lá para o contexto do MetDoc.